Irmãos, abram a Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Diz-nos assim, versículo 19: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo quanto eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Após ressuscitar, Jesus apareceu diversas vezes aos seus discípulos e instruiu os seus discípulos que pregassem, que levassem o Evangelho por todos os cantos, E nós percebemos, irmãos, não apenas no momento da crucificação, mas houve uma preocupação de Jesus com a salvação de almas ainda durante o seu ministério. Quando a gente lê João capítulo 4, seus discípulos trazem pão para Jesus, e Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olha, eu tenho uma vontade, eu tenho maior fome, eu tenho vontade, a minha necessidade é de ganhar almas, é de fazer a vontade do meu Pai. Isso que ele disse, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Mostrando assim que ele estava totalmente preocupado com a salvação daquelas pessoas. Em outro momento ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, rogai ao Senhor das searas que mande ceifeiros. Jesus estava realmente preocupado em ganhar almas. E ele sabia que o seu ministério na terra seria um ministério de curta duração. O ministério de 3 anos é um ministério de curta duração. E ele chamou 12 discípulos. Dos 12, um fraquejou, negou, vendeu, traiu Jesus, fraquejou e se suicidou. Então ficaram 11. E desses 11 nasce a igreja. Mas a igreja nasce debaixo de uma ordem. Que ordem é essa? Vão e façam discípulos. E a igreja não cresceu de outra forma a não ser através de evangelismo. Tanto a igreja primitiva cresceu através de evangelismo, quanto a igreja brasileira cresceu através de evangelismo. Nós que digo, a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do planeta. E como é que essa igreja cresceu? Essa igreja cresceu através de evangelismo. Então, nossos irmãos pioneiros vai nos dizer que nos trens, nas praças, haviam cruzadas, haviam evangelismo de casa em casa, e dessa forma foi que a igreja cresceu. E quando a gente fala de evangelismo, existem, podemos dizer, muitos grupos de evangelismos específicos. Há grupos que evangelizam pela madrugada, como um trabalho que a gente fez. Nós fizemos um único trabalho, mas tem grupos que se concentram suas energias nesse tipo de evangelismo. Há outros grupos que focam nas áreas rurais dos interiores. Eles focam e caem para dentro, sertão, nordeste, Amazonas, e vão adentrando os interiores. E há grupos que divergem, preparam cruzadas. Existem muitos grupos aí de evangelismo. Então, pensando nisso, nessa necessidade, cada um desses grupos, eles se preparam dado a sua função. Por exemplo, quando eu estava no Nordeste, nós evangelizamos muito as áreas rurais. Então, eu sempre me preocupei, e o meu pastor na época, o pastor Oséias, sempre nos preocupamos desde a saída até a apresentação. Então, muito do que eu trago dele também, de muito ensinamento que ele falou, muita coisa que ele falou, fez sentido para mim, faz sentido para mim até hoje, e ficou em mim.
né? E nós aqui na Vila Anglo, a intenção minha é não ficar parado. Eu acho que o grupo de missão, o grupo de evangelismo é um grupo que precisa estar sempre em atividade, né? E eu tenho um pouco, eu passei no psicólogo e ela disse que eu tenho TDAH, né? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o irmão Edilson, que fica hoje, ele não veio, mas o irmão Edilson, que está sempre comigo, ele percebe que eu sou bastante imperativo, né? E isso, ao mesmo tempo que é ruim, é bom. É bom, porque em um trabalho eu não consigo ficar parado. Quando eu não estou fazendo, eu estou pensando e orando e pedindo graça a Deus para traçar estratégias, traçar metas, né? E o pastor colocou outra pessoa também que parece que tem o mesmo problema que eu. Ele está sempre pensando e traçando metas e incentivando, né? Isso é muito bom também para a gente. Mas, voltando aqui para o assunto, nós saímos algumas vezes para alguns evangelismos, e eu percebi uma certa necessidade, né? Algumas coisas a serem corrigidas. E é importante isso não acontece apenas na Vila Anglo, isso acontece em muitos lugares onde as pessoas saem para evangelizar. É muito comum esse tipo de coisas, né? Por exemplo, uma vez a gente saiu para um sítio e nós estávamos evangelizando e foi um irmão, e esse irmão ele tomava a frente do grupo. Ele iniciava a conversa, ele finalizava a conversa, ele fazia a oração, ele fazia o apelo, e ele mesmo programava o culto, né? A gente estava lá conversando com uma pessoa e de repente ele falou: olha, se tiver um culto ali naquela igreja, a gente vai fazer um culto ali naquela escola ali, que era grupo, né? Lá a gente fala grupo. Ele tomou a frente e disse: a gente vai fazer um culto ali, ó, traz o povo aí domingo, vai ter um culto ali. E a gente ficou meio que naquela assim, de Jesus amado, o que está acontecendo com o irmão, rapaz? Está se antecipando, né? Então isso naquela ocasião foi prejudicial. Outro ponto, chegamos num outro sítio, e aí ele quis ser um pouco informal, e ele entrou dentro do pomar e começou a tirar laranja, e perguntava se era laranja pera, se era laranja lima, se era laranja cravo, se era azeda, se era doce. Então ele meio que desvirtuou, porque a gente não estava lá para pegar laranja, a gente estava lá com outro propósito. Qual era o nosso propósito? Falar do Evangelho, falar de Jesus, né? Então, distrações acontecem quase sempre acontecem distrações, né? Então, isso é um problema, porque quando você sai com um grupo de pessoas pela rua, as pessoas estão te observando, elas estão olhando o comportamento dos crentes. Elas estão olhando a forma que você fala, a forma que você anda, se você está sendo educado, se você está sendo ignorante, né? As pessoas estão olhando. Certa feita, em um salão de cabelo, um cabeleireiro, eu tinha um colega que ele era cabeleireiro, então às vezes, quando não tinha serviço, eu ia ficar lá nesse salão conversando. E aí chegou um irmão e ele falou que venceu um testemunho de Jeová no debate. E a gente já conhecia esse irmão, sabia do temperamento dele. E aí a gente começou: mas como é que foi? Ele falou: olha, chegou lá o ancião e começou a falar lá o assunto lá, e eu falei que, eu não lembro qual foi o assunto, não sei se foi a divindade de Jesus, não sei qual foi o assunto. Só que ele falou assim, e a gente começou a conversar, e eu comecei a mostrar a Bíblia para ele, e daqui a pouco ele correu, né? Mas só do irmão falar que teve uma conversa com o testemunho de Jeová, ele já se alterou. Eu imagino como é que foi essa conversa entre ele e o irmão da testemunha de Jeová, né? Porque o irmão se alterava. Uma vez a gente conversando, a gente colocou um assunto sobre costumes, né? De algumas igrejas, eles são ultra fechados, né? Eles são ultra fechados. E a gente colocou um assunto da Santa Ceia, porque lá são assembleia, é uma assembleia que tem lá. Mas
nós somos Belém e lá eles também seguem, estão na CGADB, né? Estão na CGADB, a mesma convenção. Mas os irmãos que saírem daqui e forem lá, mesmo sendo da mesma convenção, eles não servem ceia, né? E a gente conversou sobre isso. E ele se alterou, né? Ele se estressou, ficou nervoso. Então, é bom a gente sempre falar o que deve, o que não deve, até onde a gente vai, quando a gente recua, né? É bom termos essa ideia do que é o evangelismo. Por exemplo, quando nós saímos aqui, teve não lembro quem, disse assim, a primeira vez que eu estou saindo para o evangelismo. E a primeira pessoa que ela estendeu o braço para entregar um folheto recusou. E a segunda pessoa também recusou. E isso é algo absolutamente normal. E a gente tem que estar preparado para lidar com essa situação, né? Então, mediante uma situação dessa, o que é que você faz? Amém. Deus abençoe. Fica com Deus, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E segue. Já aconteceu de eu entregar a folheta, a pessoa amassar, pisar e dizer que aqui isso tudo é mentira, né? E o que é que você faz? Amém. Deus abençoe. Boa tarde para você, né? E você não pode descer ao nível, né? Você está levando uma mensagem de paz, de amor, de esperança. Então você tem que manter sua tranquilidade, né? Você tem que manter sua razão, né? Você vai ser desafiado, vai ser confrontado, né? Constantemente. Fizemos um culto aqui na praça e a mulher toda alterada lá, que ia desligar e chamar a polícia e não sei o que. E o pastor, tá bom, é assim mesmo. Não sei nem o que ele falava, mas a tranquilidade, uma serenidade, rapaz. Eu não sei se é do ofício dele que trouxe isso, não sei se é da natureza dele mesmo, mas uma tranquilidade, e essa é a forma que a igreja deve agir. A igreja quer ligar, a polícia, ligue, tá bom, ligue, a gente tem os nossos direitos. Que a propósito, é bom também nós nos prepararmos para saber os direitos eclesiásticos, porque a igreja tem direitos eclesiásticos, né? E numa abordagem policial, porque todo policial é evangélico, será? Nem todo policial é evangélico. Então vai ter policial que vai chegar e dizer assim, mas o morador está certo. O morador está certo. E aí a gente precisa saber quais são os direitos da igreja. Saber Código Penal, né? Logicamente, todos nós vamos conseguir ter esse conhecimento? Não. Mas a gente precisa conhecer alguém que tenha, né? A gente precisa conhecer alguém que saiba e que saiba ensinar e que a gente absorva pelo menos para ter uma resposta, dizer assim, olha, está aqui no artigo tal da Constituição, direito de culto, né, enfim, culto público, enfim, tudo isso. Então tem muita lenha ainda para a gente queimar e a gente planeja não ficar parado. Antes de adentrar no assunto mesmo, eu queria colocar aqui alguns equívocos, alguns erros que acontecem e que não podem acontecer durante o evangelismo. Primeiro, eu coloquei distração. Distração. Irmãos, imagine que a gente está fazendo um evangelismo na rua e alguém nos chama para entrar na casa dela para fazer uma oração pelo marido, pelos filhos, por um enfermo. E aí você tem 2 crianças, e aí essas crianças entram na casa da pessoa, e aí nada mais para quieto, né? E aí nada mais para quieto. Não sou contra levar a criança para o evangelismo, mas existem crianças que não dá para levar. Existem crianças que não dá para levar. E não estou falando de um bebê, né? Não estou falando de um bebê. Estou falando de crianças que são imperativas mesmo, né? Eu tive um pastor, eu falei, acho que isso em alguma aula aqui dominical, eu tive um pastor que tinha 2 crianças, irmãos, que eles eram tão bons que até limão eles chupavam sem fazer careta, né? E a gente tinha que trancar as portas do quarto na chave, trancar o barracão de ferramentas na chave, porque não ficava nada no lugar, não ficava nada no lugar. Então, quando a gente escutava os cachorros latindo,
gente já tinha que estar passando chave em tudo que é porta, entendeu? E pedir para Jesus enviar os anjos da guarda, porque a gente morava em sítio, tinha pitbull, tinha rottweiler, tinha os lagos, tinha piscina, então era perigoso, né? E era essa a situação. Então, agora, imagine esse pastor chegando na casa de uma pessoa que está enferma, né? Não dá para levar a criança. Não dá para levar a criança. E é da natureza da criança. Não vou dizer para você que tem como a gente policiar todas as crianças, porque tem criança realmente que é imperativa. Tanto é que a gente tem uma salinha para as crianças aqui, para que elas possam desfrutar de brincadeiras, possam aprender de forma lúdica, porque, de fato, às vezes, não dá. Né? Então a gente sai para o evangelismo, sai algumas crianças pulando calçada, desenhando nos carros, né? Tá lá a poeira lá desenhando no carro, e daqui a pouco o pai e a mãe começam a gritar: para fulano, volta aqui, sei o que. Faz sentido para você o que eu estou falando, sim ou não? Né? Da mesma forma, eu entrar na casa de uma pessoa e eu dizer assim: rapaz, logicamente, não quero também dizer para a gente ser um robozinho. Mas, irmãos, tem gente que entra na casa dos outros e fica assim, ó, olhando tudo, né? Irmãos, quem é do Nordeste sabe, lá no Nordeste como é que funciona? Lá no Nordeste o pessoal tem um jarro de água grandão, e tem pessoas que areiam aquela caneca de alumínio, fica aquela coisa brilhando, né? E ela vai com aquela caneca, coloca dentro do jarro e traz um copo de vidro. Aí ela chega pro camarada e diz: toma água. Você pede água, você está cansado, você pede água, né? Aí a pessoa olha o copo assim, né? Cheira o copo, tem gente que tem costume de cheirar o copo, né? Põe assim contra a luz, ó. Né? Não sou contra você fazer isso em um restaurante, na sua casa, na casa de um amigo. Imagina, se a irmã Madeleine foi lá em casa cheirar o copo, eu achava normal, natural, né? Mas é que a gente não sabe como a pessoa que está sendo evangelizada vai reagir a isso. Talvez ela se sinta menosprezada. Então, é um erro muito comum também que acontece. Você está sendo o quê? Antiético. E eu vou basear muito assim, porque como eu fiz muito evangelismo no sítio, então eu peguei muitos, como é que eu posso dizer, muitos hábitos, assim, eu observei muito, né? Tem pessoas no sítio que eles gostam de copo de plástico. E às vezes o cafezinho vem em copo de plástico. Mas não é todo mundo que gosta de café em copo de plástico. Tem pessoas que não gostam. Mas se ofereceu, pegue em nome de Jesus. Amém. E agradeça em nome de Jesus. Amém. Né? Amém. Então são coisas que acontecem. Um culto no lar muito longínquo. Não acaba mais. O camarada pensa que está numa vigília. Ele pensa que está na tarde da bênção. Não acaba mais. Né? Tem um erro muito comum também que acontece no evangelismo. Né? Então entrou, agradece, faz uma oração, dê uma palavra, canta 2 louvores, faça o apelo, mas não estenda muito, porque às vezes um do cônjuge está gostando, o outro não. Né? Um do cônjuge está gostando e o outro não. Agora, aparência também é importante. Observe os testemunhos de Jeová quando eles saem para o evangelismo. Observe os testemunhos de Jeová quando vão para o evangelismo. Você olha assim para os homens, a roupa alinhada, limpinha, vão conversando com o sereno, né? Não vão fazendo desordem, pulando calçados, escrevendo em carro, gritando, falando alto. Eles não fazem isso.
pozinho bem fraquinho, elas passam um pozinho no rosto, né, para corrigir as imperfeições, mas bem fraquinho, né? E a abordagem, que não é um assunto meu, mas eles têm uma abordagem muito boa. Muito boa. Muito boa. Em tese, tem muitas outras coisas que a gente poderia falar que acaba atrapalhando um evangelismo. Seja ele em casa, nas casas, seja ele na rua, né? Seja ele de que forma for. Mas como o tempo ainda é pouco, a gente vai, outras vezes a gente vai falando mais e mais e aos poucos vai entrando. Tá, mas aí você vai olhar para mim e vai dizer assim: bom, Anderson, por que que a igreja deve evangelizar? Por que que a igreja deve evangelizar? Então, primeiro ponto, eu gostaria de fazer você analisar e pensar, raciocinar uma coisa. Jesus não tem interesse apenas na sua salvação. Porque se Jesus tivesse interesse apenas na sua salvação, no dia que você aceitou Jesus e que seu nome foi escrito no livro da vida, ele teria tirado você dessa terra. Porque o objetivo dele já estava concluído. Qual é o objetivo de Jesus? Que outras pessoas sejam salvas também. E quem é que ele vai usar para salvar outras pessoas? Ele vai usar a mim e vai usar você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dentre muitas maneiras que Deus quer que o evangelho seja pregado, ele quer usar os seus servos. Aleluia. Falhos, fracos, imperfeitos, mas ele quer te usar. Aleluia. Ele quer te usar. Há um tempo atrás, houve uma forma em que Deus operou lá no Oriente Médio diferente. Ele começou a dar sonhos para muitos muçulmanos. E esses muçulmanos aceitaram Jesus através de sonhos. É uma forma milagrosa. Só que isso foi para um momento específico da história. Foi uma ocasião extraordinária, que não acontece sempre. Porque Deus quer usar você. Aleluia. Você. Mas, irmão Anderson, eu não sei pregar, eu não sei falar bem, eu não tenho boa aparência. Deus quer usar você. Glória a Deus. Aleluia. E mesmo que você se julgue imperfeito, incapaz, eu quero fazer você refletir na vida de Pedro. Porque a gente tem o hábito de olhar para Pedro e dizer assim: Pedro era indouto, Pedro era um coitado, Pedro era um pescador. Só que, se Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Pedro aprendeu aos pés de Jesus. E Pedro foi pescador. Mas a gente também não pode esquecer que Pedro escreveu 2 epístolas universais. Então, de pescador, ele foi a escritor. É verdade. A sua condição hoje não define aquilo que você pode ser amanhã. Porque hoje você pode ter uma dificuldade, mas amanhã você pode dar a aula de como superar essa dificuldade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, por que evangelizar? Primeiro, só existe uma forma das pessoas serem salvas. Só uma forma das pessoas serem salvas. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10 e 9 vai nos falar da forma em que a pessoa é salva. Romanos 10 e 9. A minha tradução diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como é que alguém é salvo? Quando confessa a Jesus. Aleluia. Quando ela abre a boca e diz: Jesus, eu te confesso como meu Salvador. E ela crê no seu coração que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida dela. Glória a Deus. Aleluia.
Então, é por isso que tem uma pergunta que teórico nenhum no mundo vai poder responder. Ele pode achar, ele pode supor, ele pode interpolar, interpretar, sugerir. Qual é a pergunta? Como é que as pessoas que não ouviram falar de Jesus vão ser julgadas? A Bíblia não nos dá o direito de sabermos, de conhecermos. Para mim, eu já busquei várias vezes essa resposta e até hoje eu não encontrei. Por quê? Porque se Deus falasse a forma que essas pessoas seriam salvas, a igreja não queria pregar o Evangelho. Então pesa, meus irmãos, sobre nossos ombros levar o Evangelho para essas pessoas. Porque a única forma delas serem salvas é confessando Jesus como seu Salvador. O texto de Romanos vai nos seguir no versículo 40, no versículo 14, vai dizer assim: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naqueles que nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha quantas perguntas o apóstolo Paulo faz para a igreja. Como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Como é? E a igreja brasileira, ela tem uma responsabilidade tremenda com os sertanejos, que ninguém quer ir, com as tribos indígenas, que ninguém quer ir, com as comunidades ribeirinhas, que ninguém quer ir. Isso está pesando nos ombros de quem? Da igreja brasileira. Da igreja brasileira. É nossa responsabilidade, é o nosso povo que está se perdendo. Será que isso toca teu coração? Não existe outro meio do ser humano ser salvo. A Bíblia vai nos falar também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o único meio que nos leva a Deus. Ninguém vai ao Pai através de obras, é através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A pessoa pode vender tudo que ela tem, ela pode se tornar um mendigo, como muitos indianos fazem, se tornam mendigos para minimizar o karma da próxima vida, mas isso não garante para ele a salvação. A salvação é através de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E tem muita gente, irmão, que está se perdendo porque lhe falta conhecimento, lhe falta saber por que Jesus morreu. A pessoa até sabe que Jesus morreu por ele, mas como é que ele entende que não existe outro meio, não existe outro sacrifício que pudesse o salvar? Aleluia. Nós precisamos evangelizar primeiro, porque é o único meio de apresentar a salvação, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Segundo, precisamos evangelizar porque é uma ordem do Senhor. É uma ordem. Volta lá para o texto de Mateus. Portanto, vão. Isso é uma ordem. Isso é um verbo no imperativo. Isso é um verbo no imperativo. E façam discípulos. Eu posso correr para onde for, até no original. Isso, o vão, o id, é um particípio, mas o imperativo é façam. Então eu posso correr para onde for. A ordem de Deus, de Jesus, é uma só: vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Isso é um imperativo. É uma ordem, dada para quem? Para todos, para os discípulos em primeira instância, para nós por extensão. Essa ordem se estende até a igreja de Cristo.
E eu fico triste quando a gente marca um evangelismo e aparecem poucas pessoas. E às vezes as que vêm para cumprir tabela. Vêm de qualquer jeito, vêm despreparado, como se estivesse fazendo qualquer coisa. Não jejuam, não oram, se apresentam de qualquer forma. Não é assim que Deus te quer na obra. Aliás, Deus não aceita trabalho pela metade nenhum. Se você louva seu trabalho, sua obrigação é preparar o melhor para Deus. Se você prega, a sua obrigação é preparar o melhor para Deus. Se você ora, a sua obrigação é passar o maior tempo possível em oração. Irmãos, a igreja tem trabalho para todo mundo. Para todo mundo. Aleluia. Devemos pregar o evangelho e evangelizar, porque é uma ordem de Cristo. É uma ordem de Cristo. E devemos, em terceiro, pregar o evangelho, porque Deus já nos concedeu o poder que precisávamos. Por que Deus batiza crente com o Espírito Santo? Não é para ele ficar falando em línguas tão somente. Não é para ele rodar, para ele pular. É uma capacitação para você evangelizar. É verdade. Tanto é que a Bíblia mostra a evidência no falar. No falar. Foi um sinal. Olha, como a igreja precisa pregar e evangelizar, qual é o sinal do batismo? Falar em línguas. Falar em línguas. Né? Então, a unção do Espírito muitas vezes está no falar. No falar. E é interessante, porque tanto no velho quanto no novo, nós vamos ver o Espírito capacitando aqueles a quem Deus queria que falasse, que pregasse. É verdade, Deus. Saul, quando foi cheio do Espírito, ele profetizava. Isaías, quando foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, o que é que Deus fez? Tocou com uma brasa viva na boca dele. Senhor, aleluia. A gente às vezes tem medo. A gente às vezes tem vergonha de falar. A gente às vezes não sabe o que dizer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus usa aqueles que estão dispostos a serem usados. Ao mesmo tempo que eu falo, se prepara, mas Deus pode ir te preparando conforme você vai se disponibilizando. Né? Interessante, eu falei para você que existe um evangelismo mundial. Quando Jesus disse, vão por todas as nações, isso trata-se de um evangelismo mundial. É obrigação da igreja alcançar o mundo, através do evangelismo, através da palavra. Só que em Lucas, capítulo 9, fala-se de um evangelismo local. Para finalizar, vamos fazer a leitura de alguns versículos no Evangelho de Lucas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E eu já vou logo adiantando, porque evangelismo, missão, quando a gente fala disso, de Atos 1 e 8, geralmente a gente pensa, é só para batizado com o Espírito Santo. Aqui em Lucas 9, eles não estavam batizados com o Espírito Santo. Eles não falaram nenhuma frase em línguas estranhas. Mas olha lá o versículo 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar todas as doenças. Quer dizer, esse poder que foi conferido aos discípulos, também foi conferido à igreja. Independente se você fala em línguas ou não. Eu tenho certeza convicta, eu tenho convicção disso que eu estou falando.
Se aonde você estiver, você que não fala em línguas, aonde você estiver, se você está crente em Jesus, se você está andando em retidão com Jesus, aonde cair um demônio, você pode pôr as mãos e expulsar esse demônio em nome do Senhor Jesus. Não é um poder conferido exclusivamente para quem fala em línguas. Esse poder, essa virtude é para crente. É para crente. Se aonde você estiver tem um enfermo, você pode pôr as mãos e orar. Porque Lucas 9 é esse o cenário. E aí Jesus diz assim, Jesus começa a falar e dá muitas instruções para ele. No versículo 6, então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho. Mas eles não foram para longe, eles foram até onde eles poderiam ir. Até onde eles podiam ir. Eu sei que talvez eu não vá chegar até a África, até a Colômbia, até o Japão. Mas eu sei que existem lugares que eu posso ir. Eu sei que existem lugares que eu posso ir. E falar de Jesus. Falar dessa salvação. Para quê? Para que mais vidas possam ser salvas. Para que mais vidas possam ser salvas. Alcançadas. Né? Amém? Eu me recordo dessa história porque é uma história que eu ouvi de que uma irmãzinha muito simples, um dia parou no banco, olhou para um homem e disse assim: você tem a Jesus? Você tem a Jesus? Só que esse homem, ele dava aula em faculdade. Ele dava aula na Betel, não é na Betel. Ele dava aula aí, não recordo agora qual a instituição que ele dava aula, mas o homem dava aula de grego e de hebraico, né? E ele era um testemunho de Jeová, ele era um TJ. E a irmã e ele altos debates com pessoas importantes, conhecedor da palavra, e nunca foi convencido. Mas um dia a irmã olhou para ele e falou assim: você tem Jesus? E ele ficou surpreso, não soube nem o que responder para ela. E ela tirou um panfleto do bolso e deu na mão dele e disse: olha, atrás tem o endereço da igreja, aparece lá. E ele foi em um culto de semana. E quando ele foi no culto de semana, era o aniversário do pastor. E eles não comemoram aniversários. Eles não comemoram aniversário nenhum. E ele viu que no aniversário não tem nada demais. E no final de semana, ele olhou para a esposa e disse assim: olha, se arruma o menino que a gente vai para um lugar. Ela falou: aonde? Ele falou: eu vou te levar em um lugar. E quando chegou no culto, eles sentaram no fundo da igreja assim, e da porta, o diácono percebeu que o menino estava meio piongo, estava meio triste, meio jururu. Aí ele chegou e falou assim: seu menino está bem? Ele falou: ele está um pouco com febre. Aí ele falou: no final do culto eu vou pedir para o pastor orar por ele. E acabou o culto, ele pegou a criança, levou a família até o pastor, e o pastor orou. E instantaneamente a febre da criança saiu. E eu não sei se você sabe, é porque não vai ser comigo a apologética, né? Talvez algumas coisas dessas a gente aprenda. Mas os testemunhos de Jeová, todas as vezes que eles acordam, que eles leem a Bíblia, eles estão seguindo um roteiro. O ancião manda para cada testemunho de Jeová um roteiro. E eles não leem, eles não avançam naquilo. E a criança foi curada, e aquele homem ficou naquela dúvida. E ele, por conta própria, sem ler o roteiro, ele começou a ler a Bíblia. E ele começou pelo livro de Atos dos Apóstolos, sozinho, sem o roteiro. E ele começou a ler, e o Espírito instruiu, e o Espírito falou, e o Espírito guiou, e pelo Espírito fizeram isso, e pelo Espírito foram aquilo. E ele ficou convencido de que o Espírito é uma pessoa. Glória a Deus, aleluia. E ele não tinha essa convicção de que o Espírito Santo era uma pessoa.
através de uma irmãzinha simples, Oh, glória. mas cheia de poder de Deus, Aleluia. fiel a Deus, temente a Deus. Então não tenha vergonha, não fique temoroso, temorosa, não tenha medo, porque Deus vai te usar. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Vocês estão felizes com essa mensagem? Notícia alegre da palavra do Senhor nesta noite, amém? Deus abençoe o nosso irmão Anderson pela ministração.